Vê se tá certo. Tá ao contrário. Tá certo. Ele é muito baixo. Não viu, querido? Não, tá online. Tá online. Tá ao vivo. Tá ouvindo? Ó, o que eu fiz? Ai, eu não tinha visto. Você veio brincar sozinha? Não. Eu não falou pra minha mãe sobre o popcorn, deixa eu... Vem cá. Falando do popcorn. Você ficou pegando papel? Não, cara, papel. Começou? É muito baixo, né? Tá baixo, Wagner. Boa noite. Tá bom? Sim. Isso. Boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Deixa eu ver. Eu não sei por isso vai ser. Estamos aqui novamente com as nossas amigas, a Cauane, a Rafaela. Hoje a Larissa está aqui com a gente, a Emily também não pôde vir. Vamos dar início à nossa live. Eu vou orar e a gente vai começar com uma música com as meninas. Amém? Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa noite aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para falar da Tua palavra, Pai, para tentar levar a Tua paz ao coração de cada um que se encontra, Pai, vendo essa live, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade e por poder falar do Teu amor, Pai, através da minha boca, Pai. Usa, Senhor Jesus, que seja somente através do Teu Espírito e não o homem, Pai. Usa, Senhor Jesus, a mim e a todos que aqui estão, Pai. Coloca no coração de cada um que está vendo, Senhor Jesus, como um solo fértil, Pai, que a Sua palavra adentre dentro do coração deles, Senhor Jesus, e venha produzir, Pai, bons frutos, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Então, ela está carregando o Senhor, celular. meu perfume, minhas lágrimas. Só dá uma. Vão cair. Basta um olhar em teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me.
pode. Tá certo? Rafaela. Como é que é? Segura. Conecta direito. Tá conectada. Tá. Nossa, ué. Não dá nem pra ver que ela ficou vermelhinha, tá? Também. São coisas que acontecem. Quando é ao vivo é assim mesmo, né? Tô batendo palminha lá pra você, tá? Ai! Eu tô vendo. Vamos dar início. Vou me apresentar, meu nome é Wagner. Alguns me conhecem por Chocolate, né? Mas meu nome é Wagner. Eu faço parte, sou membro da Igreja Batista, Shalom. Vamos fazer 6 anos, né? Pouco tempo, ainda sou uma criança, pode-se dizer, né? Aqui dentro. E praticamente é meu tempo de convertido é esse tempo que eu tenho de Shalom. Porque eu considero a minha conversão não quando eu aceitei Jesus, mas quando Ele me aceitou, quando realmente eu me converti, quando eu realmente me propus a fazer parte do corpo de Cristo, quando eu me propus a realmente seguir uma dominação. Eu escolhi a Batista Shalom, quer dizer, ou ela me escolheu, para ser melhor dizendo. E para mim a conversão é isso, quando eu realmente me propus a servir a Deus, a servir a Cristo através da igreja. Isso é quando eu comecei a realmente a dizimar e a trabalhar dentro da obra de Deus. Isso para mim foi quando eu me converti, não apenas quando eu aceitei Jesus, foi o começo, né? Quando ele começou a trabalhar dentro de mim. Hoje eu sou professor na Escola Essência e congrego, né, na Batista Shalom. O único cargo que eu tenho, graças a Deus, é só o de professor mesmo, na Escola Essência. E falando da Escola Essência, quero convidar a todos, agora em junho ou julho, se eu não me engano, vai ter inscrições, porque essa pandemia, graças a Deus, já era. Eu tenho fé, acredito que isso já não existe mais. Só basta a gente crer com fé e trazer para o natural aquilo que já foi feito no espiritual. Eu tenho essa certeza e acredito que todos têm. E ontem me pediram para falar sobre... Um anjo me pediu para falar sobre cura. Eu vou citar algumas coisas sobre cura. Eu não vou dizer que eu vou falar só sobre cura, porque eu vou deixar o Espírito agir. E eu creio que ele tem muito mais a falar do que isso. O tema das nossas ministrações de domingo é sobre a palavra. E a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é a que traz cura. A gente obedecendo a palavra, vivendo ela, a gente vai ser curado e também curar os outros. Porque dificilmente, se a gente não se curar primeiro, a gente vai levar a cura a alguém. E o mais que a gente mais tem que se fazer é se encher da palavra para poder viver a cura. E não há coisa melhor do que realmente viver, ao invés de apenas testemunhar coisas que os outros fizeram, coisa da vida dos outros. Claro que é válido, mas nada melhor do que a gente poder vivenciar isso. Eu tenho vários testemunhos, não somente de cura, como de prosperidade financeira, em qualquer área. Se você me perguntar, eu vou ter algo para te dizer daquilo que Deus fez na minha vida e faz na minha vida. Mas hoje eu posso dizer que eu sou igreja não pelo que Ele me fez ou pelo que Ele me faz, e sim pelo amor que Ele tem por mim, pelo amor que eu sinto por Ele. E isso é o mais gratificante. Quando eu digo que eu sou próspero, muitas pessoas vêm me procurar perguntando se eu tenho dinheiro. Não, eu sou próspero porque não me falta nada. Eu sou próspero porque o que eu tenho, o que eu consigo, o que Deus me dá, através Ele me dando saúde para eu trabalhar, eu não costumo reter. Eu tenho, graças a Deus, eu aprendi muito com Cristo através da sua palavra, através de exemplos. Nós temos o nosso pastor, que é um grande exemplo de humildade e de, vamos supor, de que não retém nada, e ele é um grande exemplo para mim. Através disso, hoje eu posso dizer que eu sou um abençoador, e você ser um abençoador, você tem que ser abençoado. E uma coisa que eu aprendi através da palavra é isso: quando Jesus disse que a gente beber da água dele,
fluirão rios de água viva da gente através do Espírito Santo. É isso. A gente não pode reter nada, nem a palavra que a gente aprende, muito menos aquilo que a gente ganha através dela. E quando eu digo ganha, é tudo, não somente no espiritual, mas também no natural. Ele diz para a gente não reter nada, principalmente dinheiro. Uma coisa que a gente não pode fazer é querer reter dinheiro, que isso é querer ajuntar tesouros aqui nessa terra. Isso é totalmente contra a palavra. Por isso que eu digo que se alguém vier me pedir dinheiro, não vai encontrar, porque tudo aquilo que entra eu procuro realmente abençoar as pessoas. Mas isso vai ser depois. Por enquanto eu vou focar na parte da cura. Eu vou ler lá em 2 Reis 5. Eu vou ler sobre Naamã, que é uma passagem bastante conhecida. 2 Reis 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era jovem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. E os sírios haviam saído em campanhas e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria a sua lepra. Essa criada pequena aqui fala, ela era uma israelita, ela conhecia o poder de Deus, ela sabia que Deus agia através da vida do profeta, que era Eliseu, e ela não reteve isso para ela não tinha ódio do seu patrão, mesmo ela tendo sido levada como escrava, ela queria o bem do seu senhor, e ela falou de Deus, falou do profeta, ela não reteve para ela, entendeu? Ela não conteve isso com ela queria dividir esse Deus, e é o que nós temos que fazer, é o que a gente tem que aprender com essa pequena escrava, pode-se dizer. Ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim disse a criada que é da terra de Israel. E aí o rei, que era pode-se dizer, o patrão de Naamã, que era o capitão da guarda, deu dinheiro, enviou cartas para o outro rei, para que Naamã pudesse ir até onde estava Eliseu. E as cartas eram direcionadas ao rei. E o rei, recebendo essas cartas, rasgou as vestes e disse: como eu agora sou Deus que posso curar? Só que Eliseu ficou sabendo disso e falou: manda vir até mim, manda Naamã vir até mim. E foi o que aconteceu. Assim, Naamã veio com os seus cavalos. Isso agora no 5:9. Assim Naamã veio com seus cavalos e com sua carruagem e parou à porta de Eliseu. E Eliseu enviou uma mensagem a ele, dizendo: vai-te e lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E um de seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpos. Isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente espera que Deus mande um grande profeta, que ele venha falar para nós: faça isso ou faça aquilo, ou te mande para uma terra
distante, cheia de coisas boas. Muitos missionários sonham isso, né? Mas Deus não quer isso. Deus quer a nossa humildade. Assim como Cristo foi humilde, Ele queria isso de Naamã. Queria que Naamã se humilhasse, ou isso é, deixasse toda a arrogância dele e se mostrasse disposto a ser curado, ou isso é, acreditasse na palavra, realmente na palavra do profeta. E foi o que ele fez. Ele se humilhou. E o se humilhar não é se humilhar perante os homens, porque Eliseu nem lá não estava. Ele se humilhou perante o Senhor. Isso é, ele teve aquilo no seu coração. Ele acreditou naquilo e foi e se humilhou. E muitas vezes nós pedimos a cura, mas não buscamos. Nós apenas deitados e ficamos chorando e implorando pela cura. E esquecemos da palavra. E ele se lembrou da palavra de Naamã e foi. E se jogou dentro das águas 7 vezes e ficou limpo. Essa passagem, a gente tem que olhar bem a parte de se humilhar, de se envolver naquilo que Deus nos manda fazer. Não olhar só quando Ele nos manda coisas boas, fazer coisas boas. Muitas vezes a gente tem que se humilhar, a gente tem que se rebaixar, se mostrar humilde, se mostrar dependente, totalmente dependente dEle. Muitas vezes a gente age por conta própria e não é isso que Ele quer. E assim como a outra parte é a parte da menina israelita, que não reteve a palavra, não reteve aquilo que ela tem. Assim, muitos estão aí fora como Naamã, cheio de lepras, com medo, apavorados. E nós temos um Deus, nós que somos cristãos, nós temos esse Deus para levar para eles. Muitas vezes nós retemos e não demonstramos isso, acabamos guardando para nós. E isso não pode ser, e não é isso que Deus quer da gente. Outra passagem bastante conhecida também é da mulher do fluxo de sangue. Ela também ouviu falar de Jesus. Isso está em Marcos 5:25. E essa passagem também é bem conhecida. A mulher ficou 12 anos com esse fluxo de sangue. Ela que não poderia, que a mulher quando está nesses períodos, ela não pode sair, não pode ter contato com ninguém. E ela se arriscou. Mesmo sabendo que poderia ser morta, poderia ser linchada por estar ali entre os homens, ainda mais nessas condições que ela estava. Marcos 5:25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. E quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimido, e tocou a sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar na sua veste, serei sã. A parte que mais a gente, que mais me toca, que mais me trouxe, que o Espírito Santo me mostrou mais, foi a parte em que ela disse, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, ela ouviu falar, e ela só de ouvir, ela já gerou fé dentro dela. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar ouvir a palavra de Deus, porque é através do ouvir que a nossa fé cresce. Isso é, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus e foi. Ela não ficou com medo, ela foi de encontro com Ele. Ou isso é, ela não ficou parada, não apenas ficou orando para que Jesus fosse até ela, ou que Jesus mandasse os anjos. Ela foi ao encontro dele, mesmo sabendo todos os riscos que ela corria. Isso é, o perigo que ela corria, porque ela poderia sim ser apedrejada ali mesmo, por estar naquelas condições. Mas ela foi e tocou. Ela tocou nela, então, e arrancou virtude. Mais para frente vocês podem ver que Jesus mesmo fala: quem é que me tocou? E os discípulos falam: mas com tanta gente aqui te empurrando para um lado e para o outro, o Senhor veio me perguntar quem te tocou? E ele fala: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E ela, com medo, assim mesmo ela disse: foi eu que toquei. E Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, fala: filha, vá, a sua fé te curou. Ou seja, a gente tem que gerar fé dentro da gente. O que vai fazer a nossa cura é isso, é a gente gerando fé. Muitas vezes a gente procura profetas para vir tocar na gente, para dizer uma palavra para a gente ser tocado. Mas assim como ela, a gente tem que gerar isso dentro da gente primeiro.
Muita gente, a gente fica esperando que vai vir um profeta de fora em tal igreja, aí eu vou lá porque lá eu vou receber, lá eu vou ser curado. Não. Muitas vezes o profeta é aquele que está dentro da sua própria igreja. Eu digo que isso por experiência própria, porque muitas vezes a gente sai da nossa igreja, ou até na nossa igreja vai vir pessoa de fora, a gente gera expectativa, a gente gera essa fé. Mas a gente pode fazer isso com os nossos pastores, com os nossos pregadores. Eu vejo pelas lives muitas pessoas que nos tocam, que tocam no nosso coração através da palavra de Deus. O quanto elas são usadas por Deus. O quanto o Espírito Santo usa essas pessoas. E é isso que a gente tem que ver. Porque essas mesmas pessoas, elas têm os mesmos espíritos que esses grandes profetas. O Espírito é um só. Vai falar que fui eu também. É hoje. Tá certo? Como eu estava dizendo, a gente tem que gerar isso dentro da gente. A gente não pode ficar apenas dependente daquilo que os outros têm. Pois nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Basta a gente crer e a gente gerar fé através do quê? Através de ouvir a palavra. Agora um pequeno testemunho, que eu fui curado, eu tinha problema no nervo ciático. E como eu trabalho com construção, eu não posso me dar o luxo de ter esse tipo de problema, porque eu trabalho com movimento muito nas minhas costas. E eu fui curado na minha igreja, através do meu pastor. Ele chamou, fez um apelo, eu fui até a frente e lá eu recebi a cura. Mas o que mais me tocou foi porque quando ele falou que para colocar a mão, eu coloquei a mão na minha coluna, ele veio, orou por mim. E assim que ele orou, eu saí, vou para o meu lugar, e ele falou assim: vocês que ficam vindo aqui na frente toda vez, vocês recebem a cura e sempre vêm pelo mesmo problema. Não é para ser assim, vocês têm que receber a palavra. E aquilo martelou, mesmo tendo sido a primeira vez. E nisso eu fui viajar e tive um problema lá com a coluna, de tanto dirigir o carro, eu dirigi praticamente 10 horas e na volta eu não conseguia trabalhar. E nisso eu me lembrei, foi quando veio a palavra que o pastor tinha falado: você já recebeu, você já é curado. Foi quando eu me deitei no chão e comecei a chorar e eu senti um estralo nas minhas costas. E levantei e comecei a trabalhar e logo a minha dor já tinha ido embora. Isso é uma cura de um nervo ciático, uma coisa que não tem cura. E Jesus me curou através do quê? Da palavra. A palavra que veio através do meu pastor, não através do pastor de fora. Mas isso por quê? Porque eu tinha gerado isso em mim, eu recebi aquilo. Eu sabia que Deus tinha feito comigo. Foi onde eu não exigi, né? Foi onde eu me vi curado e realmente me levantei e fui curado. E é isso, é a palavra que traz a cura, não é o homem. É através do homem, mas não é o homem, é Jesus. A palavra é Jesus. Assim como a irmã Luzia falou ontem pra gente, que Jesus é o verbo, ele é a palavra. Amém? E também temos a cura do coxo, que está lá em Atos 14:7. Vira a câmera da escola que a gente pedindo pra virar a câmera. Vira o celular. Vira o celular. Atos 14:7. A escura é por causa da corzinha mesmo. Aqui quando estava Paulo, eles pregavam o evangelho, quando eles estavam pregando em Icônia. Peraí. Tá de ponta cabeça, não tá? Satanás. Vira ele, filho. Nossa, o Daniel.
ele fazer? um pouquinho. Não tem o que fazer. Tá escuro, né? Tá muito. E havendo e ali eles pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra um certo enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado. Este ouviu falar, ouviu Paulo falar, ao qual fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Isso é, aqui esse coxo também, este ouviu Paulo falar. Ele ouviu que Paulo estava levando a palavra. E é de ouvir a palavra. E Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. Mas é através do ouvir a palavra de Deus. O ouvir, você tem que ficar atento. Muitas vezes a gente vai até o culto e quando o irmão está falando, a gente fica prestando atenção em outras coisas. Fica olhando para outro irmão e fica aquele disse-me disse dentro da igreja. E isso não é bom. A gente tem que prestar atenção, porque às vezes em um segundo aquela palavra ia trazer bênção para a sua vida, que ia te trazer crescimento, e você perdeu por causa do quê? Por causa de estar olhando o que o outro irmão estava fazendo, ou o que ele estava deixando de fazer. E muitas vezes a gente perde a bênção por causa disso. É um segundo despercebido que isso pode gerar. Você não consegue acertar ali? É a câmera que tá escura. Por isso que eu digo, quando se diz que a palavra de Deus é através da palavra, nós, ministros da palavra, as pessoas que levam a palavra até vocês, eu me considero como um cano dentro de uma casa. Você vai, você abre a torneira, você bebe daquela água, mas você não vê o cano. É isso que a gente tem que prestar atenção, é nisso, porque a gente só é só um canal, a gente só leva a palavra. Não é na gente que vocês têm que prestar atenção, mas sim naquilo. Quando você vai tomar água, você vê se a água está limpa. É isso que vocês têm que prestar atenção. Não é prestar atenção no cano, não é naquele que te traz, e sim naquilo que sai, naquilo que flui da nossa boca. Se isso realmente vem da palavra de Deus ou não. É isso que vocês têm que julgar. Julgar aquilo que a gente fala e não aquilo que a gente é. Entendeu? Porque não importa o cano, importa sim a água que vem, se a água é límpida, se a água realmente vem da fonte que é o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. E como eu disse que eu ia deixar que o Espírito Santo falasse, hoje de manhã o nosso líder, o Eliezer, ele trouxe uma palavra, né? Uma palavra que o Espírito Santo trouxe para ele de madrugada. E são boas novas, mas para mim eu já considero como notícia velha, porque ele trouxe dizendo que o Espírito Santo trouxe para ele dizendo que isso já acabou, que essa fase já está acabando, porque sempre depois do deserto vem a terra prometida, sempre depois de uma tempestade vem a bonança, depois de uma noite de choro vem a alegria, e isso já está acabando. Por isso que a gente não pode entrar em desespero. O bem já está aí. Já vai ficar tudo bem, já está tudo ficando bem. Isso é, não temos que nos desesperar. E quanto a isso, sobre ficar bem, tudo vai bem. Que tudo vai bem, eu queria ler lá em 2 Reis 4:17. Hoje de manhã, quando eu li essa passagem, quando o Eliezer nos mandou essa mensagem, foi quando me veio essa passagem da Sunamita. E eu até mandei no Bom Dia hoje um pedacinho só. 2 Reis 4:17. Aqui é a história dessa Sunamita,
Eliseu, um grande profeta de Deus, foi o que eu falei dele há pouco, que ele que levou a palavra até Naamã. E um pouco antes, ele vivia de passagem, e essa sulamita, ele passava por lá para comer o pão, e a sulamita falou para o marido dela: vamos fazer um quartinho para ele e para o seu ajudante, que ele é um homem de Deus. E foi feito isso. E com o tempo, o Eliseu, eu vou parafrasear um pouquinho antes da história, até eu vou entrar no 17. Com o tempo, o Eliseu já tinha ido várias vezes, e Eliseu falou: que podemos, falou para o seu ajudante Geazi, que nós podemos dar para essa mulher. E ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher rica, ela tinha de tudo. Eliseu falou: só falta um filho para ela. E Eliseu foi e falou para ela: daqui a um ano você vai ter um filho. E ela riu-se dele e falou: mas como assim? Não minta para mim. Como assim eu vou ter um filho? Já sou eu de idade, meu esposo também. E Eliseu falou: não, daqui a um ano eu voltarei e você vai ter um filho. E aí, aqui. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho naquele tempo, e Eliseu havia dito a ela: segundo tempo de vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até seu pai aos seus feiros. E ele disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: carregai-o até a sua mãe. E quando lhe havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela e até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e deitou-o na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou seu marido e disse: rogo-te que me envies um moço e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem sabate. E ela disse: isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: conduz e segue diante, detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu quando o homem de Deus viu de longe e disse a Geazi, seu servo: eis que acolá está aquela sulamita, corre agora, rogo-te para encontrá-la. E disse a ela: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: está bem. Aqui logo no início, quando o marido dela perguntou se estava bem, ela com o filho morto, ela falou: está tudo bem. Eu te peço para que me separe um jumento e um moço para que me leve até o homem de Deus. Ela sabia aonde a cura dela, aonde ela teria que recorrer, a quem tinha a palavra de cura, a quem tinha a palavra de Deus. Mesmo em meio àquilo, um filho morto, perguntava para ela: está tudo bem? Ela falava: está bem. Isso é, aquela tempestade para ela iria passar. Ela tinha fé naquele coração dela, ela sabia a quem ela deveria recorrer, a quem tinha a boa palavra para ela. E em meio àquela confusão, todos que paravam ela perguntavam para ela: não, está tudo bem, vai tudo bem. E é isso que a gente tem que fazer, porque nós sabemos o final, ela já sabia o final. Nós temos que olhar para as circunstâncias agora, olhar só apenas e ver o futuro. Isso é, assim como Eliezer nos falou, toda a Bíblia nos fala de grandes homens, Neemias e muitos outros, que passaram por dificuldade, assim como nós estamos passando, mas eles sabiam da bonança, eles sabiam o que viria para acontecer. Assim como nosso pai Abraão, que é o pai da fé, quando Deus pediu para ele: leva o teu filho Isaac até o monte e sacrifica-o. Eu não me lembro, não me recordo qual passagem que é, mas antes dele subir, ele fala para os moços dele: vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, prestar culto a Deus e voltaremos. Ele não fala: eu vou e vou voltar sozinho. Ele fala: eu vamos e voltaremos. Ou isso é, ele já sabia que ele ia subir, ele sabia o Deus que ele servia. Ou isso é, mesmo sabendo que ele estava levando o filho para ser sacrificado, mesmo aquela tempestade, assim como nós estamos agora, ele olhava o futuro. Ele sabia que Deus tinha prometido para eles que a geração deles seria como as estrelas, como as areias do mar. Isso é, e nós sabemos as promessas que nós temos de Deus para a nossa vida. E é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o final. A gente já conhece o final, como eu disse da outra vez. A gente já sabe o final. E é nisso que a gente tem que crer. E é isso que a gente tem que levar para esses que estão aí fora, para esses que não conhecem o final do filme.
E é isso que a gente tem que dizer, a gente tem que levar a bonança, levar as boas novas. Assim como o Liésio trouxe hoje de manhã, nós temos que espalhar isso, porque é depois da tempestade que vem o arco-íris. O arco-íris vem por quê? Para mostrar a aliança que Deus fez com a gente. E nós sabemos dessa aliança. E essa nova aliança feita em Cristo, que nós temos a paz de Cristo dentro da gente. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, por aquilo que a mídia tenta colocar na nossa cabeça. Somente coisas de morte, somente coisas ruins. Nós temos um Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos um nome que é acima de todo nome. Esse nome desse vírus, que eu nem vou citar porque não compensa citar, de tanto que todo mundo já sabe, mas nós temos um nome acima de todo nome, e esse nome é Jesus. E nós temos autoridade nesse nome, nós podemos usar. Ele nos deixou isso, Ele nos deixou essa autoridade. Por que nós vamos ficar falando dessa doença, disso aí, se nós temos esse nome? É dele que nós temos que falar, é da palavra viva, é do Evangelho, são as boas novas, e é elas que nós devemos levar. Outra coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração, que eu vejo que nós como membros da igreja, nós sabemos, nós somos dizimistas, nós sabemos disso, nós sabemos aonde vai parar o nosso dízimo. E agora é na tempestade que a gente tem que plantar. Era a época de plantar, é agora. E eu não estou falando isso por causa que o pastor mandou, alguém mandou, não. Isso é coisa do meu coração. Que muitas pessoas eu vi triste alguns comentários sobre a igreja está falando de dízimo, mas o dízimo é para membro da igreja. E a maioria das vezes que essas pessoas que vêm criticar o dizimista ou algo assim, essas pessoas não contribuem. Tem medo de contribuir, ou tem mais amor ao dinheiro, ou não sabem para que serve o dízimo, ou como ele é empregado. E às vezes criticam a forma que a gente trabalha. E eu queria dizer que dizimar não é uma obrigação, não é uma lei, não é nada. Quem dizima, quem realmente dizima, dizima por amor, dizima porque quer, porque sabe que isso gera bênçãos. E quem deixa de dizimar, não há condenação, não vai para o inferno por causa disso, todos nós sabemos disso. E dízimo não te leva para o céu, mas te leva para Deus, te leva para mais perto dele, porque isso te mostra que você não é, o seu Deus não é o dinheiro, você não tem paixão pelo dinheiro. E é isso que Deus quer da gente, Ele não quer que a gente, porque não é mal você ter dinheiro, porque o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é o pior dos males, e não o dinheiro em si. Mas eu fico triste com certos comentários quando dizem isso. Outra coisa que a gente vê muito no Facebook é pessoas postando: transforma o seu dízimo em cesta básica e doa. Eu costumo falar o seguinte, que o dízimo normalmente é 10%, você tem mais 90%. Nada me impede de dar o meu dízimo e dos 90% tirar ainda a cesta básica. Porque eu sei, do meu dízimo é tirar de cesta básica. E se vocês duvidarem, vocês podem vir até a igreja que vocês vão ver. É triste isso. E eu garanto para você, por como eu disse que eu sou um abençoador, eu costumo fazer isso. Além do meu dízimo, eu trago cesta básica para a igreja. Porque eu sei que para onde que vai essa cesta básica. Eu sei onde é investido esse dinheiro. Eu tenho certeza disso. E você que tem dúvida pode vir até aqui e ver isso. E eu vou ver uma passagem, deixa eu ver se eu acho ela aqui. É lá de Cornélio, Atos 10:1. Onde fala que, tudo bem, o dinheiro não leva para o céu mesmo. Mas Deus olha o teu coração, para ver se o teu coração está grudado no dinheiro ou está nele. Lá Cornélio, todo mundo sabe que ele era um centurião, só que ele era religioso e ele se agradava de Deus, ele orava, ele jejuava e dava esmola, mas o dar esmola não levava ele para o céu, ok? Deus sabia disso, mas Deus se compadeceu dele, Deus via o quanto ele amava a Deus e o quanto ele não
era amante do dinheiro. Atos 10. E havia em Cesárea um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, qual hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. E esse, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Ou isso é, não era apenas as orações, mas também as esmolas que ele dava, ou isso é, a contribuição que ele fazia de espontânea vontade. Aquilo que Deus via isso. E foi onde Deus chamou a atenção de Deus. Mas só que isso não levava à salvação. Deus tocou no coração dele para que ele fosse atrás de Pedro, para que Pedro levasse a verdadeira salvação, que é o Espírito Santo. Mas isso aqui mostra que Deus olha assim para o dinheiro, para o que você está fazendo com o seu dinheiro, para se você está ajudando ou não. Outra passagem que muitas pessoas falam que o dízimo é do Antigo Testamento. Realmente a palavra dízimo é. Você não vê a palavra dízimo no Novo Testamento. Mas Jesus, quando ele estava lá perto da casa de tesouro, quando veio a famosa, aquela viúva pobre, que só jogou 2 moedas, ele via todo mundo vindo e jogando dinheiro. Mas Jesus, ele não criticou isso. Pelo contrário, ele ficou observando. E ele falou que a mulher contribuiu com o coração dela. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quem contribui com Deus, contribui com o coração. Aqui não é nada forçado. É tudo feito por amor. Porque a gente sabe onde que é investido. Não é uma obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. E é isso que Deus quer da gente. É a gente fazer as coisas com amor. Não adianta eu querer dar um dízimo ou querer me aparecer e falar assim: pai, eu vou, em vez de dar o dízimo, eu vou fazer oferta, eu vou levar lá, mas vou levar porque, querendo comprar Deus. Isso não compra. Você tem que fazer porque por amor. É porque você quer. Então, você vê a necessidade do seu irmão. Se o seu irmão está necessitado, você tem que levar. E é pecado se você não ajudar o seu irmão. Esse é o erro. Ou então você pensar assim: eu já dei o dízimo, eu não tenho que ajudar mais ninguém. Não, é erro também. Tudo tem que ser feito por amor, com coração. Porque a lei que Cristo nos deixou é essa: amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar o nosso próximo como Ele nos amou, como Ele amou a igreja. E é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente criticar a pessoa que dá o dízimo ou falar que o dízimo é errado. Se é errado para você, tudo bem. Isso é uma coisa entre você e Deus. Não julgue o seu irmão que dá o dízimo, porque ele dá de coração. E é isso que conta. Não tem coisa. E outra coisa, quando fala dos dízimos eram coisas do passado, os apóstolos lá em Atos mesmo, você vê que as pessoas dividiam as suas fazendas, vendiam as suas fazendas e jogavam aos pés dos apóstolos. Isso eram fazendas, e todo mundo era dividido, todos em partes iguais, para que todos não tivessem um mais alto que o outro. Percebe? A gente tem que voltar à antiga, à igreja primitiva. É tempo sim de plantar na vida do irmão, plantar na vida dos irmãos, plantar na vida da igreja, porque a igreja também não é porque ela está de portas abertas que ela parou de funcionar. Pelo contrário, e agora sim que ela está necessidade. Porque uma pessoa, quando precisa, o primeiro lugar que ela vai bater é na igreja, porque ela sabe que é ali que tem a fonte. Assim como essa sunamita, ela foi bater aonde? Lá no pé do apóstolo, no pé do profeta. Por quê? Porque ela sabia que dali que ela ia ter ajuda. E é assim que as pessoas vão fazer, é na porta da igreja que elas vão vir bater. Não é na sua porta, não é na porta da pessoa que está dizendo para não dizimar, não é na porta da pessoa que está falando para dar uma cesta básica. Vai bater na porta da igreja. É por isso que o meu alimento eu trago aqui, porque eu sei que é aqui que as pessoas vão procurar. É aqui que é a porta de Deus. E é aqui que o inferno não vai prevalecer. E eu creio que é isso, é nesse tempo, é tempo de plantar, é no inverno, é no tempo ruim. Que a gente plantar quando está tudo maravilhas é fácil. Quer ver plantar é agora que Deus quer
É agora que Deus quer mover a tua igreja. É agora que Deus quer ver o seu coração. Porque em tempos bons é fácil. Quando está todo mundo reunido na igreja, todo mundo dando risada, é fácil você chegar e colocar seu dízimo, colocar sua oferta, trazer sua cesta, o seu quilo de alimento. Mas é agora que Ele quer, é agora que os nossos irmãos estão precisando. Principalmente pessoas que trabalham como eu, que são informais. Muitos estão em casa. Não é porque querem não, porque são obrigados. Porque eu tenho certeza, se todos pudessem, todos estavam trabalhando. A maioria que eu conheço não tem medo do vírus. Tem medo do vírus da fome, do vírus do desemprego. É esse que assusta mais do que esse vírus que estão aí. Muitos pais de família eu sei que enfrentaram. Então a gente não deve julgar. A gente tem que continuar abraçando a nossa causa de coração, continuar dizimando e ajudando nossos irmãos com tudo aquilo que a gente tem direito. Uma vez eu vi uma coisa que é real. Quando a gente vê no inverno uma árvore seca, bem sequinha mesmo, a gente fala, poxa, essa árvore está morta, mas não. Quando chega a primavera, aquela árvore está toda florida, mas não é de uma hora para outra que ela ficou florida. É no inverno, lá dentro dela que Deus vem trabalhando. E é ali que Deus, como está lá em Jó, é o cheiro das águas que ela vai se frutificando, isso é pelas raízes dela. E ali aquela água vai adentrando no tronco dela, no centro dela, isso é ali que começa a nascer a flor. A flor não nasce ali na pontinha já toda bonita, não. É de dentro, é do caule, é da raiz, é ali que vem a seiva. E é no inverno que ali começa o trabalho, o processo. O processo é a mesma coisa da borboleta, o processo é ali naquele casulo, e é naquele tempo seco. E agora nós estamos no tempo seco. Mas para florir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que regar, a gente tem que plantar agora. A gente tem que acreditar. Não é cortando essa árvore que a gente vai conseguir os frutos, não. A gente tem que amar, abraçar essa árvore, regar. E os frutos vão vir. A gente tem que crer nisso. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês tenham se agradado dela. Espero que tenha ficado essa semente dentro do coração de vocês, principalmente do plantar, que a hora é agora de plantar. E se tiver alguma dúvida, com certeza temos os nossos líderes aí, pode perguntar, pode me procurar também no meu Facebook ou no meu WhatsApp, se tem alguma dúvida, alguma crítica, qualquer coisinha, pode me procurar, estarei à disposição. Amém? Eu vou orar e as meninas vão cantar mais uma. Hoje, infelizmente, o pastor não está aqui para cantar, ele está ali resolvendo um probleminha, então vai ficar sem a voz do pastor. Eu vou orar e as meninas vão cantar. Amém? Pai, graças te dou, Pai. Hoje, Pai, por aqui, pela vida de cada um que está escutando essa live, Pai. Leva, Senhor Jesus, toca lá no coração de cada um, Pai. Leva a bonança, Pai. Leva a tua paz, Senhor Jesus. Tira o medo, Pai. Mostra a eles, Pai, que o dia já está amanhecendo, Pai. Que o sol vai raiar, Senhor Jesus. Que é a hora do arco-íris, Pai. Que a tempestade já passou, Senhor Jesus. Põe a tua paz dentro do coração de cada um, Pai, porque essa é a tua primeira promessa. Essa é a paz que cada um quer receber, Pai. A tua paz, não a paz do mundo, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, eu te agradeço por todos os meus irmãos, Pai, pelos meus líderes, pelo meu pastor, pela minha igreja, Senhor Jesus. Que o Senhor continue fluindo dentro do coração de cada um através do Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tá lá esse negócio pra cá. É escura a câmera. Vou estar falando. Segura o celular. Aí, ó. Tá vendo? Agora ficou claro. Era eu. Só vai pegar as meninas? Pode deixar só elas mesmo. Vai cansar de ver mesmo. Então, beleza?